Vamos lá então para mais um encontro aqui no Kardecismo, Instituto das Almas. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a lei da igualdade. Tá? Isso é uma parte do Livro dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Tá? E hoje nós vamos tratar aqui então da lei da igualdade. Vamos fazer assim um resumo rápido, colocando os principais aspectos, né, dessa lei. E quando eu achar que precisa ser dito mais a fundo algum aspecto, ou precisa ser dito com a palavra dos Espíritos para que não haja falta de compreensão, eu seleciono assim um pedaço de texto do livro e coloco direto aqui. O restante eu vou colocando a minha interpretação e, obviamente, é uma interpretação, é minha interpretação, né? Fiquem à vontade para discordar e para questionar, tá? Então, da igualdade natural, né, da lei da igualdade, vamos falar da igualdade natural. Então, a primeira pergunta nesse capítulo que Kardec faz aos espíritos é: perante Deus, são iguais todos os homens? E a resposta dos espíritos é clara: sim. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, e enunciai assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então está reafirmando, sim, nós somos todos iguais perante Deus. Não há dúvida, né? E aqui ele continua: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza, né? Para que isso fique bem claro dentro de nós. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre, né? Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais, né? Então aqui, para não ficar dúvida nenhuma da igualdade de todos os espíritos perante Deus. Aí Kardec é muito questionador, ele se faz perguntas, né? E a desigualdade das aptidões, né? Se não somos todos iguais, né? De onde que vem essa desigualdade das aptidões, né? Eu sou bom em fazer conta, meu amigo é bom em cuidar dos dentes das pessoas. Ali no mercado onde eu vou, tem um açougueiro muito bom. De onde que vem essas aptidões, né? E aí os espíritos respondem que a diversidade de experiências vividas somada ao livre-arbítrio. É isso que faz as diferenças de aptidões. Então nós somos todos iguais perante os olhos de Deus, mas cada um de nós tem um caminho de desenvolvimento, né? Tem um caminho de experiência vivida. E um caminho que é determinado pelas nossas escolhas. As experiências que nós vivemos são determinadas pela nossa escolha. Então, se juntar tudo isso aqui, vem a nossa diferença de aptidão entre uma pessoa e outra. As nossas vivências mais as nossas escolhas, né? E a variedade de aptidões, aqui é uma ressalva, né, ela é necessária para a execução dos desígnios da providência, né? E também essa necessidade, né, da variedade de aptidões é uma centelha de solidariedade, diria de caridade, que Deus deixa para nós, né? Fica claro que nós não podemos viver uns sem os outros, né? Eu sou bom em parte de alguma coisa na sociedade e posso contribuir para a sociedade com isso que eu sou bom. E em algum momento eu vou necessitar, né, daquilo, da experiência que um irmão meu é bom em fazer na sociedade, tá? Então, a soma de todos nós é que faz o avanço da execução dos desígnios da providência divina, né? E aí Kardec continua questionando, né? Ele é muito prudente, foi muito prudente ao escrever o livro. Então, e as desigualdades sociais, né? Então, a desigualdade social não é uma lei da natureza, ou seja, Deus não impõe isso para nós. É uma obra do homem. Tá? A nossa sociedade migrou para isto, existir desigualdade social. Tá? E as desigualdades sociais, segundo os espíritos, tendem a desaparecer com a evolução humana, né? Isso não quer dizer, nós vamos ver já já, que a riqueza vai desaparecer, né? Não vai deixar de ter um mais rico do que o outro, tá? Enquanto encarnado.
Mas as desigualdades, né, aquele que passa fome, por exemplo, deve deixar de existir com o avanço da nossa sociedade e como seres humanos, né? Aqui os espíritos deixam uma ressalva aqui para nós, né? Cuidado com o abuso da posição social que você tem, o abuso do poder que você tem devido à sua posição social. Nós estamos sujeitos à lei de ação e reação, não esquecer jamais, né? Aquilo que nós fazemos tem reações. Se nós fazemos o bem, nós ganhamos reações boas, né? Se nós fazemos o mal, nós ganhamos reações ruins. Se nós abusamos da nossa posição, nós temos a reação equivalente. Em algum momento da nossa vida vai chegar a reação, né? E aí então Kardec continua sobre a desigualdade das riquezas aí, né? E a desigualdade das riquezas, ela não é apenas fruto da desigualdade de aptidões. Aqui é uma coisa interessante que os espíritos colocaram. Um espírito encarnado não é mais rico do que o outro porque ele tem melhores aptidões. Tá? Não apenas isso, né? Claro que as aptidões provocam riqueza, isso é evidente, né? A pessoa que tem aptidão para lidar com o financeiro vai fazer riqueza muito mais fácil do que eu que não tenho, por exemplo, né? Entretanto, não é só isso, não é só fruto disso. Tá? Por que ele diz isso? Porque existem situações karmáticas com relação a isso, né? Então, pode ter origem em falhas morais, a riqueza, tá? Pode ter origem em falhas morais como cobiça, roubo e trapaça. Então, quando a gente fala de aptidão, enriquecer, vamos dizer, por aptidão, pelo nosso esforço, por a facilidade que eu tenho de lidar com o dinheiro e afins, com a parte financeira, isso seria uma riqueza salutar, né? Entretanto, a riqueza ela pode vir de falhas morais, cobiça, roubo, trapaça, entre outras mil coisas que nós podemos imaginar, né? Também existe a riqueza herdada, né? Aí Kardec pergunta, escuta, mas se a riqueza, quando vem dessas coisas aqui, ela não é um negócio interessante? E quando eu ganho uma herança? Vou lá saber quem acumulou tudo aquilo, como que ele conseguiu aquilo? Sei lá. Eu era pequeno quando meu pai e minha mãe morreu, eu herdei deles. Como é que eu vou saber como é que eles ganharam aquele dinheiro? Eu não sei. Pode ter sido de maneira salutar, pode ter sido de uma maneira ruim, pode ter roubado de alguém, trapaceado, eu não sei. Eu sou responsável por isso? A resposta é não. Nós não somos responsáveis pelos meios usados para adquirir a riqueza, no caso de riqueza herdada, claro, se nós ignorarmos totalmente como é que foi a situação, tá? Se eu não ignorar, aí eu tenho a minha parcela, né, de coparticipação, vamos dizer assim, tá? Agora, uma coisa que os espíritos levantam aqui é que a riqueza herdada, muitas vezes ela vem até nós com o objetivo de que nós reparemos alguma injustiça, geralmente provocada pelo acumulador da riqueza que deu de herança para a gente, tá? Então, em geral, acontece isso, quando a gente herda alguma riqueza muito grande. Então, nós temos que ficar atentos, né, ao porquê e ao que fazer com nestas situações. Tá? Agora é interessante, assim, é importante, né, que nós não estamos aqui pregando, né, a pobreza, a miséria, né? A riqueza, ela é uma coisa como qualquer outra no mundo material. Não há problemas em ter bens materiais, desde que sejam frutos de nossos esforços e sem quebra das leis divinas. Se nós enriquecemos ou ganhamos nosso dinheiro, nossos bens materiais de maneira salutar, com esforço, suor do nosso dia a dia, não existe problema nenhum em ser rico, em ter dinheiro, em ter bens, né? Tudo depende de como que eu consigo eles, né? Pelo esforço não há problema nenhum. E a igualdade da riqueza, né? Essa é uma pergunta que Kardec faz. Escuta, se a gente evoluir, então, todo mundo vai ficar rico igual ou pobre igual, sei lá, mesmo nível? E os espíritos respondem claramente, a igualdade da riqueza nunca existiu. E ela nem nunca vai existir. Tá? Isso me parece muito natural, né? Se você colocar o planeta, todo mundo com a mesma quantidade de dinheiro no bolso, e depois liberar, façam o que quiserem, imediatamente, né? Não precisa conhecer muito a humanidade para dizer isso,
imediatamente nós vamos ter aqueles que vão ficar miseráveis e aqueles que vão ficar milionários. Rapidamente. Tá? Isso é uma coisa natural do ser humano. E aqui eles colocam mais uma questão que a inveja propulsiona visões utópicas a esse respeito aqui, ó, da riqueza, do equilíbrio de riquezas. Né? Diz que quem pensa nisso, acha que isso é possível, está com uma visão utópica e invejosa. Está com inveja daquele que tem mais, em geral. Tá? Além disso, a riqueza material está presa a uma percepção encarnada, terrestre, deste mundo. A riqueza só tem enquanto a gente está aqui, encarnado. Desencarnamos, acabou. Nós não falamos mais de riqueza como nós conhecemos aqui. Nós daremos valores a outros aspectos da vida. E nós não devemos confundir as riquezas que nós podemos acumular aqui no planeta com o bem-estar global dos nossos espíritos, nossas almas. Né? Isso é até ditado popular, né? A riqueza não traz felicidade, né? Nem bem-estar. Né? Se eu tiver uma doença, sei lá, que eu carrego comigo algumas encarnações por algum motivo que eu gerei essa doença, estou dando um exemplo qualquer, tá, gente? O dinheiro não vai me tirar ela. Não vai. Apenas a expurga do meu próprio espírito e a evolução dos meus pensamentos e como ser humano é que pode mudar essa situação. Né? Então não confundir riqueza com bem-estar. E evidentemente parte do bem-estar físico necessita do mínimo de riqueza para subsistência. Eu preciso comer, por exemplo. Preciso beber. E se der certo, eu preciso ter onde morar. Né? Mas pelo menos comer e beber eu preciso. Não tem jeito. Tá? Então, parte do bem-estar precisa do mínimo de riqueza de subsistência, o que pode ser suprida pela observação da lei do trabalho. Tá? Então, a riqueza de subsistência, se eu olhar para as leis divinas, especialmente para a lei do trabalho, que me provoca, né, vamos dizer assim, o dever de trabalhar, eu devo conseguir suprir minimamente as minhas necessidades de riqueza para a subsistência. Tá? A gente está chamando de riqueza, mas a gente sabe que subsistência, em geral, a gente está miserável, né? Mas não deixa de ser uma riqueza, que sem essa riqueza não há subsistência, sem subsistência não há a encarnação que se perpetue. Né? E aí nós perdemos uma oportunidade. Então é necessário observar a lei do trabalho para manter a riqueza mínima de subsistência. Né? E aí ela passa a ser riqueza, porque sem essa riqueza não se subsiste, sem essa subsistência encarnada não se aproveita uma encarnação, que é uma oportunidade divina, e então se justifica chamar de riqueza o mínimo para subsistir. E aqui Kardec fala um pouco ali sobre as provas de riqueza e de miséria, né? Porque ele fala assim, poxa, mas tem gente, então, vem tão rico, outro vem tão pobre, é Deus que determina isso? Só nós determinamos isso? É só minhas escolhas, só meu jeito de levar a vida? Várias coisas. As respostas sempre várias, né, gente? Porque a espiritualidade é muito complexa. A gente não consegue fazer igualdades cartesianas, né, e sair respondendo tudo. Mas, enfim, os espíritos dizem que as provas de riqueza e de miséria, dizem que essas provas são escolhas feitas por nós mesmos antes de encarnar. Tá? E, segundo eles, ambas as provações, né, pode parecer que ser rico é uma provação menos difícil do que ser pobre, ser miserável, mas, segundo os espíritos, essas provações são igualmente difíceis, cada uma tem a sua dificuldade. Né? E que eles dizem ainda que Deus nos experimenta como seres humanos, o pobre pela sua resignação em suportar aquilo que está passando, né? E o rico pelo emprego que ele dá dos seus bens e dos seus poderes, né? Os poderes, eu digo poderes materiais e sociais que vêm junto com os seus bens, né? Estão atrelados na nossa sociedade, né? Então, Deus quando estamos passando por esse tipo de provação escolhida, Deus nos experimenta ou por resignação ou pelo emprego que nós damos da nossa situação. Né? Muito bem.
E ainda sobre o assunto igualdade, né? Esse é um negócio que está muito em tema ainda até hoje, né? Imagina na época do Kardec já era tema, ainda é tema e vai saber por quanto tempo isso vai ser tema ainda, né? Mas é a igualdade dos direitos do homem e da mulher, né? Deus deu a ambos os meios de inteligência e faculdade de progredir. Essa é a resposta dos espíritos a Kardec, perguntando: escuta, homem e mulher têm que ter os mesmos direitos? Né? Na sociedade, temos que ver o contexto, né, de Kardec. Na sociedade em que ele vivia, os direitos femininos eram muito menos do que é hoje. Se a gente já acha que hoje não está legal, imagina na época de Kardec. Né? E a resposta dos espíritos é: se Deus deu a ambos os mesmos meios de inteligência e faculdade de progredir, por que deveria ser diferente os direitos do homem e dos direitos da mulher? Não deveria haver diferença. Né? Quando a igualdade não acontece, ou seja, na nossa sociedade isso acontece o tempo todo, né? Mas antigamente era pior. Mais uma vez, é a falta de moralidade, falta de evolução espiritual. E nesses casos ocorre o uso da força. E aí ele está falando de força física mesmo. Porque o homem, em geral, tem uma constituição física mais robusta do que a mulher. E ele usa disso para impor, né, a diferença de direitos entre homens e mulheres. Homens e mulheres devem ser complementares na visão dos espíritos mais evoluídos, em todos os quesitos da vida. E ali eles colocam coisas assim que talvez as meninas que tendem a ser mais feministas, elas podem até reclamar. Parece um tanto machista a resposta dos espíritos, né? Eles falam inclusive das situações de trabalhos de fazer força, sei lá, coisas do tipo, a mulher deve fazer os serviços mais leves, sei lá, por exemplo, cuidar da casa. O homem tem que fazer o serviço mais pesado, por exemplo, sei lá, tem que, sei lá, precisa fazer um buraco lá no jardim, é o homem que tem que fazer, porque ele tem a constituição física mais forte, tá? Então dizem basicamente as coisas braçais devia ficar com o homem. Agora a gente pode inverter a situação, né? As coisas braçais deviam ficar com os homens e as coisas intelectuais poderiam ficar com as mulheres, né? Talvez um pouco mais refinado seja isso que os espíritos gostariam de dizer, né? Enfim, eles dizem que tem que haver complementariedade de ambos os lados. Tá? O homem tem que ajudar a mulher no que ela tem mais necessidade e a mulher tem que ajudar o homem naquilo que ele tem mais necessidade. Tá? Não precisamos falar de homem e mulher para isso, né? Precisamos falar de fraternidade apenas. Né? Eu diria quase bom senso. Né? Então vamos avançar mais um pouquinho. Aqui ainda sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher, eu selecionei essas questões aqui, que fala a questão da fraqueza, eles chamam de fraqueza, diz que a mulher é mais fraca que o homem. Então, essa é a questão. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Kardec pergunta aos espíritos. Então, os espíritos respondem: Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Tá? Então acho que aqui fica um pouco mais claro o que os espíritos querem dizer, né, com essa diferença e complementariedade entre homens e mulheres, é a questão de robustez dos corpos, o que um leva vantagem, o que o outro leva vantagem e no que eles devem se complementar. Né? A outra pergunta é: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? A resposta é sim, maior, inclusive. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida aos homens e às outras mulheres. Né? Sem as mulheres, nós não teríamos a oportunidade de encarnar. Né? É evidente, precisamos dos homens também, mas é a mulher que carrega a criança durante toda a gestação.
né? Está intimamente e totalmente ligada àquele espírito que é encarnante, né? É uma função muito mais responsável e correlacionada com o espírito que está chegando, né? E, continuando aqui mais uma pergunta: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Então a resposta dos espíritos é: então, se perante a lei de Deus devemos ser iguais, a lei do homem, como é que é? A resposta é: o primeiro princípio da justiça é esse: não façais aos outros o que não quereis que vos fizessem. A resposta é clara, né? Devemos ser iguais. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Ele continua perguntando. Dos direitos, sim, direitos, mas das funções, não. Então os espíritos separam aqui claramente direitos e funções. Diz que o homem tem dadas funções e mulheres têm outras funções. Do ponto de vista dos espíritos aqui. Tá? Então, continuando, preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbarie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro corpo. Sob este aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, todo esse discurso aqui, falando em questão evolutiva, de civilizatória, com a questão da emancipação feminina, e para concluir que todos devemos ter os mesmos direitos. E agora que nós estamos chegando praticamente ao fim deste capítulo, mas vamos falar ainda sobre a igualdade perante o túmulo, né? Na hora depois do desencarne, né? E a questão é sempre a mesma aqui, né? Bom, um pobre, em geral, não pode ter um enterro, né, como um rico. E essa é a base do questionamento, né? Então, a resposta dos espíritos é: o ato de perpetuar a nossa memória por meio de monumentos fúnebres é compreendido pelos espíritos elevados como um último ato de orgulho dos encarnados. Isto quando os encarnados, aqueles que vão... O encarnado que acabou, que vai desencarnar, sabendo que ele está chegando perto ali, se ele faz questão de pompas e afins, é um ato de orgulho. Tá? Mas, em geral, isso fica para os parentes, né? E aqui, ó, eles falam, na grande maioria das vezes, os funerais pomposos é feito pelos parentes, os quais não estão muito interessados em homenagear o desencarnado, em geral, mas sim em prestar contas à sociedade, porque é necessário. Ou, né, necessário do ponto de vista dessas pessoas, ou ainda unicamente por amor próprio e ostentação da riqueza, demonstrar que ele tem aquele poder de fazer aquilo, de fazer uma pompa funerária e afins. Muito embora dizendo isso, os espíritos não reprovam os atos e homenagens funerárias. Eles não reprovam, desde que sejam feitas com intenção. Tudo no mundo espiritual vale a intenção, né? E ao espírito desencarnado, esse é o recado dos nossos amigos espirituais, vale muito mais o sentimento dos seus queridos, né? Vale muito mais para o espírito que está desencarnado que se lembrem dele com carinho e com amor, do que mostrem para ele, né, um túmulo feito em mármore, sei lá, com detalhes em ouro, o que mais puder imaginar, né? Então é isso, gente. Esse era o recado desta aula. Espero que esses conhecimentos tragam alguns questionamentos a quem está assistindo, né? O mais importante é se questionar e tentar compreender e fazer a sua visão, obviamente guiado por este conjunto de obras
que os espíritos deixaram através de Kardec, né? Organizadas por Kardec. Então é isso, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus.